Olá, sejam muito bem-vindos ao ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu sou Emília Sato, professora titular de Reumatologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e ex-presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia e da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E hoje a nossa conversa vai direto ao ponto. Por que o reumatologista é o médico do aparelho locomotor e das doenças imunomediadas? Muita gente ainda confunde a reumatologia com ortopedia, ou acredita que reumatismo é coisa de pessoas de idade. Mas a verdade é que essa especialidade médica é fundamental para o tratamento, diagnóstico e tratamento das dores articulares, das doenças autoimunes e inflamatórias crônicas que afetam milhões de brasileiros de todas as idades. Quem me acompanha nesse episódio hoje é o Dr. José Martinez, reumatologista e atual presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Bem-vindo, Martinez. Olá, muito obrigado. É uma grande alegria estar aqui, principalmente com a Emília. Mas, de qualquer forma, o tema é relevante mesmo. Ainda hoje, nos nossos consultórios, a gente ouve o paciente perguntar: puxa vida, vim aqui porque alguém me indicou, mas eu não tinha ideia que o meu caso era o do reumatologista. Eu entendo que a reumatologia foi uma sociedade que ela foi, se desenvolvendo ao longo do tempo, né? As primeiras doenças reumáticas descritas são as doenças que tinham na dor, na inflamação articular, como principal sintoma. A osteoartrite, acredito que a artrite reumatoide foi uma das primeiras também, a gota, que é muito falada. Em cima deste núcleo, a gente foi agregando expertise, principalmente nas doenças do aparelho locomotor. E hoje eu diria, sem medo, como a Emília comentou, que somos os clínicos do aparelho locomotor. Por que clínicos? Porque a gente se prepara antes na clínica médica de um modo geral, nas técnicas da clínica médica, e a gente vai aplicar isso no aparelho locomotor. Indo um pouquinho mais à frente, nós vamos falar ainda nesse podcast, a inflamação está presente nas doenças do aparelho locomotor. E a gente teve que estudar isso, teve que estudar imunologia e fomos agregando, então, o envolvimento da inflamação em outros sistemas, né? E a reumatologia cresceu, ela ficou bastante ampla, né? Outro comentário da Emília em relação à ortopedia. Realmente, eles cuidam muito do aparelho locomotor, mas com olhar cirúrgico. E nós somos com olhar clínico, ou seja, temos que trabalhar juntos, né? E aí, Emília, falando um pouquinho sobre o aparelho locomotor, não sei se você quer desenvolver o que compõe o aparelho locomotor, né? Quais as funções, o que compõe o aparelho locomotor. Pois é, na verdade, o sistema locomotor, o aparelho locomotor, é composto de articulações, né? Mas tem que lembrar que articulações têm osso, a cartilagem que recobre o osso, né? E recobre o outro osso ao qual nós fazemos a articulação é composta por dois ossos e cartilagem que recobre estas extremidades. Além disso, tem uma chamada sinóvia, que é o que vai produzir um líquido que nutre as células da cartilagem, mantendo-a funcional. Nós temos tendões, ligamentos, cápsulas, toda uma estrutura para manter essa articulação funcionante, fazendo o movimento sem ter um estresse maior sobre o osso. Quando nós perdemos cartilagem, nós desenvolvemos uma das doenças mais comuns, que é a osteoartrite, ou chamado vulgarmente de artrose, né? Então, nós somos os médicos clínicos que tratamos de todas estas estruturas que compõem a articulação, e também o músculo. Mas não é só disso. A gente lembra muito do reumatologista como médico que trata realmente do sistema osteoarticular. Mas temos, entre as doenças reumáticas, doenças que nem, às vezes, assim, minimamente acometem articulações, mas acometem vasos. Por exemplo, eu chamo as vasculites. Então, uma doença que as pessoas, de um modo geral, nem pensam no reumato, porque pode nem ter comprometimento articular, mas inflama o vaso. E é uma doença imune-mediada, muitas delas, né? Uma doença inflamatória, crônica, que precisa de uma visão de um clínico. E, obviamente, não é o ortopedista que vai tratar disso. O ortopedista é muito mais voltado para o sistema osteoarticular em si e no tratamento mais cirúrgico destas afecções. Outras doenças, aqui já vou puxar para o nosso lado, né, das doenças reumatológicas, são as chamadas doenças imune-mediadas. Então, são doenças em que o sistema imune, por algum problema,
de reconhecimento, ele passa a não reconhecer como seu uma célula, ou um tecido, ou um órgão que é nosso. Então, esse desregulação do sistema imune leva à formação de anticorpos contra essas células, esse tecido, e pode desenvolver um processo inflamatório que leva à destruição desse órgão, desse tecido, e perda de função desse órgão. Então, as doenças autoimunes, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, são doenças amplas que podem comprometer não só o sistema osteoarticular, mas o pulmão, o rim, o coração, o sistema digestivo, o sistema neurológico, pele, né? Então, por isso que a nossa área, Martirez, eu acho que é muito mais ampla, né? E tem que ter um conhecimento básico muito bom de clínica médica para ser um bom reumatologista. Eu tenho a impressão que, na medida que o médico, o reumatologista, ele foi demandado de resolver determinados problemas dos pacientes, a gente ampliou a reumatologia. Vamos dar um exemplo. Entre os processos inflamatórios que acometem as doenças reumáticas, tem problemas oculares. E aí, como o reumatologista estuda a imunidade, estuda a inflamação, o oftalmologista começou a nos pedir também um apoio, porque a gente estuda muito a imunologia. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Dor. Né? Dor é uma coisa... muitos dos nossos pacientes nos procuram por causa de dor. E nós temos que estudar dor, estudar profundamente dor. Estudar os mecanismos da dor que vão para além das articulações. Hoje o reumatologista tem que entender os mecanismos neurológicos, tanto periféricos como centrais da dor, porque nós precisamos dar a resposta que o paciente nos pede, que é o alívio da dor e o alívio da sua qualidade de vida. Por isso que eu não acho que a reumatologia foi criada assim de um momento para o outro, vamos estruturar a especialidade. Ela foi se estruturando ao longo do tempo, devagar, e chegamos onde chegamos hoje. E eu tenho muito orgulho de fazer reumatologia, porque é uma especialidade que exige muito de estudo da gente. Exige muito de estudo da gente. É um pouco diferente de, por exemplo, o cardiologista, ele cuida do coração e os vasos. A gente, como a Emília falou, trata o organismo como um todo e alguns mecanismos essenciais para esse organismo. Nesse sentido, você falou das imunomediadas, você falou particularmente do lúpus, mas tem outras doenças que são menos conhecidas e que também têm alguma relação com o sistema imune, por exemplo, as espondiloartrites, que é um capítulo que às vezes as pessoas não conhecem. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse grupo de doenças, é muito interessante. É verdade. As espondiloartrites, às vezes os pacientes perguntam, mas isso aqui é uma doença autoimune? Na verdade, para a gente chamar de autoimune, teria que ter a demonstração de que faz um anticorpo, ter uma resposta contra aquele tecido. Não é bem... Espondiloartrites é um grupo de doença, não é uma doença, né? Em que nós temos um comprometimento inflamatório. Então, é uma doença inflamatória crônica, em que o sistema pode ter algum reconhecimento, mas ela não está no grupo como sendo exatamente autoimune, mas ela dá um comprometimento inflamatório da coluna, pode comprometer articulações, frequentemente ela também pode afetar até intestino, né? Está relacionada a doenças inflamatórias do intestino, né? Tipo doença de Crohn, retocolite ulcerativa, ou mesmo quando não tem uma específica diagnóstico de comprometimento intestinal, as espondiloartrites podem dar colite, né? Em processo inflamatório não identificado como retocolite ou como Crohn. Pode dar também comprometimento ocular, como Martinez já disse, comprometimento de pele. Muitos pacientes com espondiloartropatia desenvolvem ou já têm psoríase, né? Lembrar, então, que psoríase, uma porcentagem de pacientes que tem uma lesão de pele conhecida como psoríase, pode, ao longo da doença, desenvolver comprometimento articular. É a chamada artrite psoriásica, ou quando tem comprometimento da coluna junto, espondiloartrite psoriásica. Nós temos uma gama imensa de doença. Por isso, frequentemente, os alunos de medicina falam que reumato é muito difícil. E eu tenho que concordar que não é fácil. Não tenho dúvida. Eu vou pegar uma deixa sua, quando você falou das espondiloartrites, você citou que um aspecto central é o envolvimento da coluna. E o clínico, ele
precisa de um diagnóstico preciso. Então, não dá para eu ensinar um médico espondiloartrite. Eu tenho que ensinar um médico uma doença que afeta a coluna. Por isso, eu tenho que saber mesmo as doenças mais simples e mais comuns da coluna. Também sou surpreendido ainda hoje, mas doutor, o senhor também trata a coluna? Sim, nós tratamos coluna, né? Nós tratamos também as doenças degenerativas da coluna, a artrose, a má postura. Isso é uma queixa musculoesquelética, e não sendo uma doença que precisa de uma intervenção cirúrgica, cabe ao reumatologista esse desafio. E no meio deste grupo, tem um grupo mais inflamatório, que foi o que a professora Emília acabou de colocar, que seriam as espondiloartrites. Mas não dá para eu separar, só atendo espondiloartrite, eu atendo o músculo esquelético, e entre eles, entre as abordagens, a coluna é uma área muito importante para a gente. Então, a gente escuta, eu vou no especialista de coluna. Na verdade, às vezes a gente vai no especialista de cirurgia da coluna, porque o reumatologista é o especialista que também trata a coluna. Eu quero deixar isso, que me desculpe os ortopedistas. É verdade, mas é verdade. Eu acho que assim, aquele que não tem indicação cirúrgica é muito bem tratado pelo reumatologista. Agora, quando precisar de uma intervenção cirúrgica, aí vai para ou o neurocirurgião que faz coluna ou o ortopedista de coluna. Mas, do contrário, o reumato trata muito bem, né? E aí, Emília, como é que a gente faz tratamento? Já que a gente fala que a gente não opera, que a gente, às vezes, não tem mecanismos agressivos, né? Como é que o reumatologista lida com essas coisas? Aliás, falando em nós não operamos, mas nós podemos fazer procedimentos. Certo. Então, vamos chamar para o nosso lado os procedimentos, infiltrações articulares, extraarticulares, seja com corticoide, seja com ácido hialurônico ou com, eventualmente, outras substâncias, podem ser feitos por um reumatologista. E o reumatologista pode ser capacitado em fazer mais intervenção. Então, chama reumatologia intervencionista, né? Então, temos não é uma subespecialidade, mas podemos nos aperfeiçoar com procedimentos dentro da reumatologia. Agora, entre as medicações, é óbvio que para uma variedade tão grande de doenças, o tratamento também varia muito. Sim. Antigamente se falava jocosamente de que o reumatologista usava muito corticoide. Isso. Tudo era corticoide. Corticoide é um excelente anti-inflamatório. Quem não precisou de um corticoide? Mas nós sabemos, e ao longo do tempo, aprendemos que o corticoide deve ser usado em dose adequada na fase inflamatória, mas assim que possível ser reduzida e retirada, né? Porque é muito ruim o uso crônico de corticoide. Isso nós batemos muito. E para que nós consigamos controlar a nossa doença e reduzir o corticoide, temos que lançar mão de outros medicamentos. Em artrite reumatoide, que é uma doença crônica, portanto vai durar o resto da vida desta paciente, temos uma série de drogas, né, medicamentos, e atualmente, neste século que apareceram, né, foi nesse século, apesar de ter sido desenvolvido no final do século passado, no mercado foi deste século. São chamados biológicos ou imunobiológicos. Uma diferença muito grande fez na vida dos pacientes que puderam ser tratados com esses imunobiológicos, tanto para artrite reumatoide, quanto para espondiloartrites, quanto até agora para lúpus, entrando os chamados imunobiológicos. Então, assim, nós temos uma gama muito grande e muitos destes tratamentos requerem que o médico conheça efeitos colaterais, exames que devem ser feitos, chamados pré-medicações, né? Então, nós temos que saber para poder avaliar se esse paciente terá um risco de efeito colateral maior, como infecções, antes de dar. Não é para você dar a medicação e ver que teve problema. Então, antes de dar. Esse conhecimento é do reumatologista, então nós sabemos como fazer para dar a imunobiológica e para acompanhar tanto a sua indicação e sua prescrição, como também ver se está funcionando, se tem uma eficácia adequada ou se nós temos que mudar. Eu acho que o reumato é exatamente o médico adequado para fazer esse tipo de avaliação e de tratamento. Para o reumatologista, a consulta é um momento essencial. É a consulta que permite que a gente, através de uma conversa e de um exame físico bem feito, chegue a um diagnóstico precoce. Isso é um grande desafio em tratamento. Muitas vezes a demora
entre começar a sentir os problemas da doença e chegar no médico e depois chegar ao especialista pode ser determinante para a evolução da doença. Tem um outro lado do tratamento, que também é prescrição, apesar de não ser remédio, que são as medidas não farmacológicas. Todo reumatologista na consulta fala, tem que fazer exercício. E as pessoas não entendem como é que eu tenho uma doença que causa dor e o exercício vai ser bom. É lógico que o médico vai ter que fazer uma prescrição de qual é o melhor exercício. O reumatologista tem que olhar também que outros problemas de saúde você tem. De repente, um paciente tem obesidade e tem osteoartrite, a orientação de perder peso, a orientação alimentar pode ser o centro do tratamento, às vezes mais importante até do que o remédio. Então, essa interação do reumatologista com os outros aspectos que não são da doença propriamente dita, e o trabalho junto com outros profissionais, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, lembrar que as doenças reumáticas, por causarem dor, podem trazer um impacto emocional muito grande, é outra marca registrada da reumatologia, né? A reumatologia cuida do paciente como um todo e não cuida da doença, né? Isso que é a diferença do clínico e do cirurgião. Nós cuidamos do paciente. Muito bem. Eu acho que isso é muito importante. A maioria, ou grande parte dos nossos pacientes com doenças reumáticas que são crônicas, tem comorbidades, quer dizer, tem outras doenças junto. São diabéticos, tem problema da tireoide, não sei o quê. Muitas vezes, quando esses problemas são mais tranquilos, pode o próprio reumatologista, sendo um clínico, acompanhar. Mas, quando precisa, poderá ser compartilhado esse paciente com outros especialistas. E o Dr. Martinez falou muito bem da nossa interação com fisioterapia, com terapeutas ocupacionais. Além dessa interação, nós mesmos devemos, né, conhecer um pouco mais disso para fazer orientações que são mais básicas, né? Então, acho que isso é fundamental. E até gostaria só de dizer, né, que você falou da importância de fazer um diagnóstico precoce, né? E muitas vezes o próprio paciente fala, não, eu fiquei, né, com outros colegas e depois demorou para vir. E aí, atraso no diagnóstico, portanto, atraso no tratamento adequado, pode ser uma questão de deformidade ou não deformidade, sequela ou não sequela. Então, e até, às vezes, de perda de órgão, né? Um tratamento de uma nefrite lúpica não feita perde a funcionalidade do rim. Mas, assim, quando é que alguém deve procurar, ou um clínico, ou um colega, deve mandar o paciente para um reumatologista? Esse é um grande desafio, né? Porque, como as doenças são bastante heterogêneas, você vai ter sintomas que são chamados sintomas inespecíficos, né? Então, os pacientes com doenças reumáticas muitas vezes começam com cansaço, com uma fadiga, com, às vezes, uma febre baixa, às vezes, uma falta de apetite, até que surge um sintoma que é mais específico, que identifica mais nossas doenças. Eu acho que a dor articular, até mesmo a dor muscular e óssea, é o principal sintoma que faz o paciente nos buscar. Algumas alterações mais conhecidas, como o lúpus tem uma lesão típica na pele, que é aquela vermelhidão no rosto, né? Então, a gente olha isso, o colega já pensa, isso deve ser lúpus, já encaminha para o reumatologista. Alterações na circulação, em pacientes, às vezes jovens, ou que não têm fator de risco para ter aterosclerose, vamos mandar para o reumatologista, porque aí pode ter uma vasculite. É raro, eu acho, que o paciente ir direto ao reumatologista. Muitas vezes ele passa por outros colegas, o clínico tem que estar preparado para reconhecer e nos encaminhar, mas eu entendo que a dor articular é o principal sintoma que se identifica com a nossa especialidade. E eu queria que você complementasse isso. Eu acho que, assim, falando em dor articular, porque dor articular, às vezes, é muito frequente. Qualquer um de nós aqui pode ter tido uma dor. Mas qual é a dor que nos preocupa? Aquela dor que é pior pela manhã. Uma dor que eu, sem fazer nenhuma... Quando acordo, já está com dor. Uma dor acompanhada de rigidez, uma sensação de dificuldade de movimentar as articulações. Isso chama atenção porque a gente chama de um comprometimento inflamatório da articulação. Se, além disso, que são inchaço articular, bom, se incha a articulação, é hora de procurar um reumato, porque
caracteriza uma artrite, né? Uma inflamação articular. Então, se tem uma dor, inchaço, rigidez matinal, eu acho que é hora de ir procurar um reumatologista, né? Mas mesmo na ausência desses comprometimentos, algumas manifestações, como o professor já disse, uma lesão em asa de borboleta ou alguma outra manifestação, o clínico ou outro colega vai suspeitar e pode e deve nos encaminhar. Eu queria enfatizar uma doença que nós falamos pouco, na verdade, nós não falamos, que é as doenças osteometabólicas, particularmente a osteoporose. Como o reumatologista trabalha com o aparelho locomotor, o osso faz parte do aparelho locomotor e o osso é muito importante, tanto porque forma a questão da sustentação e da locomoção, mas também é uma reserva de determinados elementos, como cálcio e fósforo, e ainda protege muitos órgãos, então um osso doente é um problema. E dentre essas doenças, a osteoporose, que é também tratada por outras especialidades, mas é um assunto de estudo do reumatologista também. Então, vocês veem como a coisa fica ampla, né? Então, só que a osteoporose a gente não espera dar sintoma, a gente não espera a fratura, a gente gostaria que fosse pesquisado antes, e aí nós estamos à disposição para fazer o acompanhamento, né? Para se evitar a fratura, né? Exatamente assim. Então, acho que, assim, talvez, aí, só para quem deve procurar ou se preocupar com a osteoporose, primeiro, se alguém quebrou a fratura de quadril e foi, né, normalmente ele é encaminhado para o hospital, faz a cirurgia ou não faz, mas de qualquer forma a maioria das vezes acaba em prótese ou com placa e pino, mas esse paciente tem que ser acompanhado depois, porque aquele tratamento de urgência é a cirurgia, mas depois ele tem que, senão ele tem o quê? Um alto risco de ter uma nova fratura. Perfeito. Acho que esse é um paciente fundamental para ser acompanhado. Mas outros pacientes pós-menopausadas, ou que usaram corticoide por longo tempo, ou que têm antecedentes familiares de fratura, estas, e sendo principalmente mulheres, essas também deveriam fazer uma prevenção deste episódio final, que é a fratura. Perfeito. Aí eu queria colocar a questão da idade, né? Eu falei de osteoporose, que sim, é uma doença que costuma ocorrer com um pouco mais de idade. Falamos aqui de osteoartrite, que é conhecido por artrose, que também ocorre em mais idade. Mas, por outro lado, lúpus é uma doença de jovem, mulher jovem. E existem doenças reumáticas que afetam desde crianças muito precocemente, tanto que existe uma área de atuação chamada reumatologia pediátrica, que é uma área de atuação tanto da reumatologia quanto da pediatria. Então, não é verdade que as doenças reumáticas afetam só os idosos, né? Entendo que a prevalência de determinadas doenças é maior nos idosos, mas o reumatologista tem cuidado desde a infância, né? Sendo que no caso da reumatologia pediátrica tem alguns colegas em especial que se dedicam a esse estudo, né? Então, não é doença de velho, isso tem que ficar muito bem claro, né? E, Emília, eu queria perguntar para você outra coisa. Nós falamos dos outros profissionais, nós falamos dos outros colegas, e a relação com os colegas nem sempre ocorre da forma como a gente quer. Não no sentido de não nos darmos bem, é na questão da comunicação. Então, como é que você acha que tem que ter a comunicação entre médicos de outras especialidades para enfrentar esses desafios que são comuns? Eu acho que a primeira coisa é conversar. Conversar. Na verdade, a conduta de um especialista não pode ir contra o que o outro falou. Então, nós temos que conversar para alinharmos conduta. Porque para o paciente é muito desagradável e também muito difícil se um paciente, se dois especialistas não falarem a mesma linguagem ou não tiverem a mesma linha de conduta. Então, eu acho que isso, sim, quando tem um paciente em comum, nefrologista e eu, reumatologista, estamos tratando o paciente com lúpus. Eu converso com o nefro para alinharmos qual vai ser a melhor terapia. Eu tenho duas opções, vamos fazer, porque se eu falo um e o outro fala o outro, vai ficar complicado para o paciente. Então, acho que a melhor coisa é sempre conversarmos, de preferência para alinhar conduta, né? E da melhor forma possível, com maior respeito, que acho que cada um
deve respeitar a sua área de competência. E eu também acho que as nossas sociedades têm que começar a conversar também entre si. Também. Porque a gente faz diretrizes para as doenças que muitas vezes mais de uma especialidade faz. Vamos trabalhar conjuntamente, né? Talvez uma diretriz para nefrite lúpica que envolva mais de uma especialidade. Na formação médica, ambos trabalhamos com graduação, a gente tem que acostumar o aluno a lidar com essa situação de multidisciplinaridade e multiprofissionalismo. Sim, sim, isso é fundamental, né? E acho que, assim, os outros colegas também entenderam o papel de reumato para poder encaminhar os pacientes precocemente, antes de ter sequelas, né? Que é o que nós queremos, todos nós. Bom, neste bate-papo, que foi muito agradável, nós vamos partir para o encerramento, né? E dizer que a reumatologia é uma especialidade clínica que vai muito além de cuidados de dor, de dores articulares, ou dor nas juntas. É sobre entender um corpo com um sistema integrado, tratar de doenças complexas, com um olhar atento, com conhecimentos tecnológicos avançados, mas, acima de tudo, com muita empatia, né? Se você é paciente e identificou os sinais de alerta que nós comentamos aqui, procure um reumatologista, né? Quanto antes o diagnóstico for feito, melhor será o resultado do tratamento e melhor a qualidade de vida. Se você é um médico de outra especialidade, né, lembre-se da atuação conjunta com o reumatologista, que vai fazer toda a diferença para o sucesso do tratamento deste paciente. Então, Dr. Martinez, muito obrigada pela sua participação e pelos importantes esclarecimentos. Não, eu que tenho uma honra muito grande de estar aqui, reforçando tudo que a Emília falou. A nossa especialidade está aqui para atender e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, particularmente com as doenças chamadas reumáticas. E trabalhar junto com outros colegas e com outros profissionais é o que vai garantir uma melhor qualidade. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar passando essas mensagens. Bom, e a você que nos ouve, obrigado pela companhia, né? Não se esqueça de seguir a Sociedade Paulista de Reumatologia nas redes sociais e compartilhar esse episódio com colegas e amigos. Até logo.